Ok, ok, bom dia. No peito e na marra, certo? No peito e na raça. Hoje é sábado, são 9 horas e 22. Hoje são 20 de junho. Que lembra 20 de junho? Essa data não me é estranha de todo, certo? Mas não me ocorre. Não sei se uma das minhas netas tem aniversário nessa data, não sei. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem o Brasil jogou, né, a segunda partida na Copa do Mundo de Futebol, tá certo? Jogou contra o Haiti. E o jogo estava marcado para as 21 horas e 30. Nessa hora, sabe, meu corpo, porque ele acorda de madrugada, no começo do dia, sabe, quando no final do dia ele, sabe, breca, sabe, sabe, ele, sabe, se entrega, entendeu? E me empurra para o quarto, sabe? E no quarto eu não assisto TV, tá certo? Me deito, a minha cama tem mosquiteiro, o mosquiteiro impede ali, sabe, uma visão, sabe, uma visão livre, sabe, favorável, sabe, e a mente então fica turva, sabe, e o corpo, sabe, me faz pender para o lado, sabe, me governa, sabe, me manda fechar os olhos, sabe. A essa altura eu estou com aquela viseira, sabe, no rosto eu baixo, sabe, e acabou, tá certo. Fico ouvindo e cochilo, e ouço e cochilo, tá certo. Conclusão, tá certo. Quando chegou a hora do jogo, rapaz, às 21h30, sabe? Eu estava ouvindo mais distante que só a porra, sabe? De vez em quando eu ouvia um gol, sabe? E era do Brasil, sabe? Enfim. Mas vejam que ao lado dessa questão emocional, sabe, do jogo de futebol, porque eu jogo essa questão aí, sabe, esse sentimento, o sentimento patriótico, esse sentimento de pertencimento a um povo, sabe, um povo aqui na América Latina, um povo aqui na América do Sul, um povo aqui, rapaz, sabe, aqui no norte, sabe, do país, do território do país, sabe, porra, bicho. E a gente não está livre disso, sabe? A paixão, os sentimentos, sabe? Os sentidos nos arrastam e nos prende à emoção, tá certo? E eu só sei, cara, que dormia sem saber qual foi o resultado final, quem fez os gols, quem não fez, tá certo? Eu não abri o olho, garanto, sabe? Eu não assisti ao jogo, apenas ouvi, tá certo? E fiquei incomodado com isso, fiquei dominado com isso, porra, é foda, olha. Mas eu acho que isso no fundo me traz assim, sabe, a situação é de não querer me render, sabe, a paixão, sabe, a paixão de pertencimento, sabe, e me juntar com brasileiros aí alienados, tá certo? Eu acho que no fundo é isso, sabe, eu renunciei, sabe, a essa alienação, tá certo? No máximo que eu posso fazer, sabe, é me apropriar dos resultados, assistir os melhores momentos, tá certo? E eu só sei que eu acordei, rapaz, com essa questão aí na cabeça, sabe? Porra, não foi fácil. Essa noite não foi fácil. Eu coloquei bem aqui, rapaz. A hard night, certo? A hard day, certo? A hard day, a hard começo de manhã, tá certo? Não foi fácil. Outro dia eu queria me lembrar de hardware e software, certo, para falar de linguagem de computador e não conseguia, sabe? Eu falava de placa-mãe e entendo que placa-mãe é um hardware, certo? E os programas que essa placa-mãe, sabe, recebe, sabe, são os software, rapaz, aquela coisa toda. E aí a partir daí eu faço comparação com o cérebro, tá certo? Aí meti Platão no meio, sabe? E quando falo, sabe, que ele atinou com esse tipo de conceito, certo? Hardware, software. E hoje de manhã ouvi um vídeo ouvi um vídeo, sabe, sobre um discurso que o Obama fez nos Estados Unidos. Acho que ele quer chamar a atenção também, tá certo? Ele é do Partido Democrata e faz oposição ao Trump, tá certo? E quis mostrar a outra metade, tá certo? Pelo que eu entendi, no final eu estava assistindo o canal Xadrez do Capital, tá certo? E o discurso dele é bandado em duas partes, tá certo? A parte dos democratas e a parte dos republicanos, tá certo?
e pelo que ele foi colocado, os democratas são antidarwinistas, tá certo? E o Trump é darwinista, não tem, assim, eu faço essa generalização assim para facilitar, sabe, o resumo. Mas no fundo é isso, sabe? E ali ele falava de hardware, certo? E software, certo? Não no sentido de que sim, o Trump de certa forma, sabe, ele apela para os conceitos hardware, sabe, os conceitos da brutalidade, tá certo? Não, não é hardware, é hard power, tá certo? Os hard power, tá certo? O Trump é da força bruta, tá certo? É capitalista ao extremo, o cara tá com 80 anos, não tem mais nada a perder, tá certo? E se junta com uma turma, rapaz, com um tal de Pitartil, que está morando aqui na América Latina, aqui na Argentina, tá certo? E ele não veio para cá com outro motivo, não, rapaz. Ele é um cara do diabo, sabe? Esse tal de Pitartil, tá certo? O Kiko resgatou foi o rei Aragão que trouxe a notícia do tecno-medievalismo, tá certo? Esse pessoal não aceita a modernidade, tá certo? E esse Pitartil, sabe, é um demônio, tá certo? É um alemão, sabe, possuído pelo demônio, tá certo? E criou uma empresa Palantir, não sei como foi que ele adquiriu essa Palantir, tá certo? Eu não sei até onde a palavra Palantir guarda relação com palo seco, pau, tá certo? Eu só sei que a Palantir está lá tá nos Estados Unidos, lá no estado da Califórnia. Não sei se é condado de Palo Seco, não sei como é que é isso aí. Condado que eles falam lá, sabe, é cidade, tá certo? Município, tá certo? Eu só sei, rapaz, sabe que o Obama faz isso aí. Eu estou com o material aqui preparado, tá certo, para falar dessa situação aí. Eu estou já com 6 minutos de vídeo, tá certo? Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu quero dizer, rapaz, sabe que eu me dei bem depois, a minha alma aliviou mais um pouco, porque eu não queria ficar, rapaz, ali na alienação, tá certo? Na alienação da Copa do Mundo, rapaz, puta que pariu. Acho até, sabe, que se o Brasil tivesse um time melhor, sabe, do que tem, tá certo? Com esses mercenários todos que tem, tá certo? Mercenários que vivem em troca do soldo, tá certo? O soldo sendo a remuneração do trabalho, sabe, que é pago para eles, tá certo? Por mais pessoas físicas ou pessoas jurídicas que eles queiram ser, tá certo? Não adianta, tá certo? Esses caras, eles são individualistas, tá certo? E me incomoda a forma como... Bom, veja, hoje eu falava de cinismo, sabe, para dizer que as pessoas que negam os valores no mundo hoje são cínicos, para não dizer nihilistas, tá certo? E eu, como guardo a expectativa, a utopia da transformação social, tá certo? Sou, de certa forma, um nihilista em relação a esse mundo capitalista que a gente vive, o capitalismo individualista, quero dizer, tá certo? E veja aí, ao mesmo tempo, a democracia que a gente tem hoje, que é a democracia liberal, e por onde foi o discurso de Obama, tá certo? Eu estou aqui com o discurso dele pronto, tá certo? Tá aí bala na agulha, tá certo? Mas eu só sei que eu dei uma aliviada quando eu me refugiei, rapaz, sabe, né, em busca, sabe, de assuntos assim, sabe, mais existenciais, tá certo? Assim, de vida ou morte, sabe, aí, sabe, de uma existência válida, sabe, de uma existência aí, sabe, que tenha, assim, algum significado, eu não sei, rapaz, sabe. Mas assim, rapaz, olha, então, o seguinte, eu anotei aqui alguma coisa, tá certo? Então veja que o Obama, sabe, saiu para porrada com o Trump, tá certo? E ele fica ao lado do soft power, que é o lado das instituições, que é o lado humanista, que é o lado modernista, tá certo? Um lado que pode se opor ao que chama aí de tecno-medievalismo, que eu não conheço, sabe, esse pensamento aí. Mas veja que eu estou aqui com meu notebook aberto ainda, sabe, lembrando o que foi ali, o que pensou o James Monroe, sabe, ali, sabe, há 250 anos atrás, ou refletindo o que aconteceu 250 anos atrás. De certa forma, o Obama ele resgata essa história, a história do poder político ali, sabe? A origem, a fundação dos Estados Unidos, quando eles falam de colonos, sabe? Eu prefiro falar de fugitivos, de exilados, tá certo? Havia na Inglaterra um rei medonho, tá certo? O Henrique VIII. Henrique VIII, rapaz, que era, sabe, aconselhado pelo Hobbes, pelo Thomas Hobbes, sabe? O Thomas Hobbes que gostava de morder não, que ele não mordia, ele gostava de assoprar, rapaz, sabe? Assoprar as perebas, rapaz. O Henrique VIII, me parece, ele tinha um corpo inflamado, rapaz, sabe? Um corpo doente, sabe? Um corpo de superfície doente, sabe? Ele tinha, não sei se ele tinha gota, que diabo era que ele tinha. O corpo dele era inflamado, rapaz, sabe?
E o Hobbes era da nobreza, tá certo? Não era de dinastia forte, tá certo? E ficava por ali pensando, pensando e colocando o pensamento dele. Parece com Maquiavel, rapaz. Maquiavel foi a mesma porra, tá certo? Em torno ali da família do Alexandre VI, da família Borgia, sabe? Vai te fuder, rapaz, sabe? É foda. Assim, o mestre me conduziu, sabe, para me aproximar não de dinastias, tá certo, mas de clãs, tá certo, de famílias poderosas, tá certo. Ele trouxe lá de Altamira uma relação com uma família que tinha lá, rapaz, o pai da Eloadi, rapaz, sabe? Eu tenho uma leve suspeita, rapaz, que o meu nome, rapaz, é uma modificação da palavra Eloadi, rapaz, não sei porquê, tá certo? Mas para isso, sabe, eu não sei de onde ele foi tomar, sabe, a ideia, eu penso que ele não tinha condições de fazer essas coisas, sabe? Além de comer a Eloadi, sabe, que mais coisas ele fez, sabe? Que ponto ela queria dominar o mestre, eu não sei se isso aconteceu de fato, sabe? E com isso ela queria destruir o casamento de mestre, olha. Mas eu acho que isso está fora de pensamento. Eu prefiro pensar que minha mãe, sabe, veio morar em Belém, sabe, foi internada no Santo Antônio, não sei se é isso, se é uma fantasia também, eu preciso verificar. Tá certo? E havia por aqui um cara chamado, sabe, eu não vou falar o nome, sabe, mas é a família Proença, tá certo? Rapaz, tem um estádio de futebol aqui chamado Edgar Proença Filho, parece qualquer coisa assim. E eu não sei se minha mãe se apropriou, sabe, dessas oitivas, certo? Dessas audições aí, sabe, de nome de pessoas, tá certo? E quando colocou meu nome, sabe, resolveu, sabe, encaixar meu nome aí, sabe? Aí com, sabe, trazendo, rapaz, aí, sabe, essa lembrança do nome desse cara aí, sabe, eles eram do mundo do esporte, eram jornalistas aí, sei lá o quê. Ou então, rapaz, eu jogo o meu nome dentro em cima da costa da Eloadi, rapaz, que era filha do velho Manin, rapaz, o velho Manin, sabe, que era ali, sabe, um preposto, eu queria falar um vassalo de governo, um vassalo político, sabe? E ele conseguiu ali em Altamira fazer representação política e ali, sabe, quem ganhou ali, sabe, a governança deu para ele ali a chefia do departamento de estrada e rodagem do estado do Pará, ali no município, tá certo? E para fazer a manutenção de uma única estrada que havia, rapaz. Vai passando um cara fazendo propaganda lá fora agora, olha. Porra, olha. Chamando o povo pro pecado, rapaz. Vê se pode uma porra dessa. Chamando o povo pra se embebedar, pra se alienar, encher o cu de cerveja, de cachaça, de droga e mais o que tiver, tá certo? Porra, esses caras são foda. São os caras do entretenimento, rapaz. Como os caras de entretenimento são esses caras que governam hoje o futebol brasileiro, sabe? A CBF, sabe? A FIFA, tá certo? E que os caras querem vender, sabe? Mercadorias, produtos aí, sabe? Do mundo, do futebol no caso, tá certo? E querem nos obrigar, rapaz, sabe? Ontem eu fiquei até às 21h30, não fiquei, tá certo? Não fiquei, não me submeti, tá certo? Eu me recolhi antes, tá certo? E dormi, rapaz. Dormi e fiquei acordado e dormi, sabe? De vez em quando, como eu disse, eu via um gol, tá certo? O Brasil ganhou de 3-0, tá certo? E hoje eu procurei de manhã ver como é que ficou isso aí, tá certo? Assistir os melhores momentos, tá certo? Porra, é foda, olha. E a gente não pode ficar, rapaz, à mercê, entregar, sabe, a existência da gente a esses sentimentos escrotos, tá certo? Não, eu me nego, sabe? Eu acho que a gente merece melhor. Eu sei que eu consegui guarida no pensamento do Obama, mas o Obama também não me consola, porque ele é um democrata liberal, rapaz, sabe? E a minha existência, sabe, me faz confrontar com a democracia liberal, tá certo? Quem gosta da democracia liberal é o Lula, tá certo? Que faz aqui essa luta reformista do caralho, tá certo? Quando ele, sabe, se ganhar as eleições esse ano, que está meio complicado, rapaz, apareceu no destino dele um cara chamado Jacques Wagner, certo? Ele é um carioca, o Jacques, sabe, e é descendente de judeus, tá certo? E ele faz questão de usar a etnia dele, sabe, assim, para se identificar, tá certo? Ele é um cara identitário, entendeu? Porra, bicho. Aí, rapaz, esse cara aí se meteu aí no campo do poder, rapaz, quando o PT não era nada, tá certo? Mas aí o PT fez aí, sabe, uma linhagem, tá certo? Uma linhagem política, tá certo? E esse cara se deu bem aí. Ele era representante do governo no Senado, tá certo? Mas foi governador da Bahia, tá certo? Ele saiu do Rio de Janeiro e foi bater na Bahia, não sei porquê, não sei em que movimento foi que ele fez, sabe, para ir lá para a Bahia. Foi governador e depois se tornou secretário de Estado, sabe, no governo de um outro petista de peso, o Rui o que é o nome dele? Rui Costa, tá certo?
E ali fizeram uma transação política, rapaz, uma transação financeira, rapaz, eu não sei como é que é isso, tá certo? Pode ter tido interesse público, interesse ideológico, partidário, interesse humanista, tá certo nisso aí? Mas, rapaz, mas eu não sei dizer, sabe? Só sei que essa coisa está sendo interpretada hoje como um mal feito, tá certo? E o porra do Jax sabe, dançando na chapa quente, rapaz, sabe? Porra. Mas isso se dá porque, de repente, esse pessoal perde, sabe, aquela coisa que o Marx falou pro Feuerbach, tá certo? Ah, rapaz, olha, a gente não pode ficar só na descrição das coisas, sabe? No encarar, no sentir das coisas, sabe? Ali, sabe? A gente precisa encarar, sabe? Sentir, mas precisa ter, assim, sabe? A vontade de modificar isso aí, rapaz, sabe? A vontade, rapaz, a vontade de modificar, tá certo? Aquela vontade mesmo ali do Arthur Schopenhauer, tá certo? E ele falou isso pro Feuerbach, que foi um filósofo talvez mais velho que ele, eu estou falando de Marx, certo? E ele chegou a isso, rapaz, olha, sabe, no mundo aí, sabe, da filosofia, no mundo da política, a gente não pode ficar preso só aí, sabe, à descrição do fenômeno, ao sofrer, rapaz, sabe, ficar sofrendo essas coisas aí da democracia liberal, a gente precisa, sabe, encarar, não vou falar propor, não, precisa ir pra porrada, precisa ir pra luta, tá certo, para modificar, sabe, e querer, sabe, transformação, tá certo. Aí nesse ponto, sabe, esses pequenos ganhos que se vai tendo, a gente não pode se contentar, tá certo? E é o que o Lula faz, tá certo? Só que o Lula tem 20 anos que ele vem propondo isso, mais 10 aí são 30, tá certo? Mais 10 talvez, 40 anos que ele vem lutando aí dentro, sabe, de estrutura junto com outros brasileiros aí, sabe, de esquerda, tá certo? E, rapaz, eu só sei dizer que... então, veja, a perspectiva muda, tá certo? O Obama, ele não quer a perspectiva de transformação. Ele nesse caso, sabe, ele pensa como foi Feuerbach, tá certo? Então, esse discurso dele é um discurso, sabe, aí, sabe, que descreve a situação, aí ele propõe ali, sabe, ali uma alternativa, encara o Trump, aquela coisa toda. Eu tô com 17 minutos, tá certo? Acho que eu vou chamar para esse vídeo de Feuerbach, tá certo? Já para encerrar o papo, tá certo? Para dizer, rapaz, que assim, porque me dá preguiça às vezes, sabe? Mas o fato que o Obama, sabe, ele tem receios ali, sabe, de deixar o Trump prevalecer, sabe, porque ele é negro. Ontem, por exemplo, na live do 247 à noite, tá certo? Tem um jornalista que fez questão ontem de se dizer homoafetivo ontem, sabe? À noite, tá certo? Numa entrevista que ele dava lá dos Estados Unidos para cá. Como é que chama ele? Eu não vou conseguir dizer o nome dele agora, tá certo? Mas eu só sei dizer que... só sei dizer o quê? Só sei dizer, rapaz, que estava nos Estados Unidos de Obama, tá certo? E o Obama, aí, sabe, pregou no discurso que ele fez, tá certo? Uma defesa da democracia liberal, tá certo? Da democracia institucional, tá certo? Aí, assim, eu falava que no dia de ontem, nos Estados Unidos, se comemorou uma data. Veja que o Abraham Lincoln, sabe, fez a guerra civil ali, sabe, para combater os sulistas, os fazendeiros sulistas, sabe, que queriam, sabe, sustentar ali o escravismo no país, tá certo? Veja que eu fiz a distinção, eu falei escravismo e não escravidão, tá certo? Porque tem a diferença entre escravidão e escravismo, tá certo? É uma diferença bem sutil, sabe, que não sei, assim, sabe, talvez eu não consiga, se for tentar explicar agora, colocar direito, tá certo? Mas a escravidão, ela pode ficar no plano do sentimento, sabe, no plano da discriminação, sabe, no plano racista, tá certo? Para dali inferiorizar as pessoas, para dali, sabe, consagrar um certo ressentimento, qualquer coisa assim, tá certo? Mas tem ali, quando você dá uma utilidade a esse sentimento, tá certo? Aí você sai do plano do pensamento de escravidão para o pensamento escravagista, tá certo? Onde você quer que essa escravidão se torne realidade, tá certo? Que seres, pouco importando o tom da pele, tá certo? Se torne serviçal, sabe? Se torne ali, sabe? Oprimido, se torne dominado, sabe, para fazer tarefas para o outro, tá certo? De onde eu possa tomar de graça o trabalho do outro, tá certo? Porra, é foda, o ser humano é foda.
E o Abraham Lincoln entrou nessa porrada aí, veja que não sei se na Inglaterra já tinha a discussão sobre essa questão de acabar com o escravismo, certo? E os Estados Unidos, e o Abraham Lincoln entrou de pisão nisso aí, veja que nós já estamos ali no século XIX, tá certo? Tinha ficado para trás o século, o século XVIII, tá certo? Foi onde o Obama procurou substância para fazer o discurso dele, tá certo? Quando ele vai falar dos colonos que escaparam ali do Henrique VIII, rapaz, eu falava do Hobbes, sabe? E falava, não cheguei a falar do Leviatã, tá certo? Mas o Trump começa dizendo no discurso dele que não existe, realmente não existe rei nem senhores, tá certo? E por aí ele vai fazendo não sei se é no king, no lords, não sei se é isso, tá certo? Mas assim, e a partir daí ele vai fazendo a distinção para ele se colocar de um lado e do outro colocar o Trump, tá certo? Mas veja que ele faz isso, sabe, preocupado, rapaz, com o cu dele, rapaz, sabe? Porque quem tem cu tem medo, rapaz. E ele é negro nos Estados Unidos, rapaz, ele faz parte de um percentual ali da população, do povo estadunidense, sabe, que tem um tom de pele diferente, tá certo? Tom de pele com origem no escravismo, tá certo? E ele tem medo, sabe, quando se arrebenta com os valores institucionais, tá certo? Com as instituições, tá certo? Inclusive com essa atitude que adotou o Abraham Lincoln, veja que isso não foi no tempo do Lincoln, eu acho, sabe? O Lincoln acho que já tinha sido assassinado, mas veja que no Texas, sabe, ali, sabe, se deu um pisão na porta e se jogou embaixo, sabe, ali a resistência que havia, sabe, e dando por final, sabe, o escravismo nos Estados Unidos. E se comemorava ontem, me parece, essa data aí, tá certo? Que o Trump não quis saber, tá certo? O Trump não quer saber dessas coisas, o Trump quer saber da brutalidade. Veja então que eu vejo de um lado um Obama antidarwinista, tá certo? E do outro lado o Trump darwinista, tá certo? Acho que é isso. E eu acho que o mundo, sabe, ele continua, sabe? O capitalismo ele conduz, sabe, a esse valor, sabe, de ver o ser humano. Primeiro o ser humano ali, sabe, o ser humano como oportunidade, sabe, de ser usado para tirar vantagem, tá certo? Um ser humano como coisa, tá certo? De um lado tem uns, sabe, poderosos e do outro lado tem outros que veem, sabe, o parceiro, o semelhante como coisa. Coisa que o Yeshua, sabe, no tempo dele, ali entre os judeus, sabe, ele enxergou, rapaz, ele mandou amar o próximo como se ama a si mesmo, tá certo? Então ele via também essa história aí, sabe, da coisificação do semelhante, tá certo? E o Trump acha, rapaz, que tem que atropelar o outro, rapaz, sabe? O outro é coisa e ponto final, tá certo? Aí lembra da história do lobo e o cordeiro, tá certo? Lembra, outro dia eu estava assistindo ali o vídeo, sabe, do Márcio V8, eu preciso lembrar o nome desse cara, tá certo? Ele ia ali no Curuá e na noite, sabe, ele dormiu debaixo de uma tenda e de manhã ele falou, sabe, que no lugar onde ele estava, e ele está ali no Curuá, ali num rio, sabe, à beira de um rio, e à noite antes de dormir, sabe, ele mostrava os olhos de jacarés, porque à noite quando você foca uma lanterna para o rio, rapaz, o que você vê são só os olhos dos jacarés ali, sabe, andando para cima e para baixo. E o jacaré, rapaz, o jacaré ele fica no rio, rapaz, porque no rio tem peixe, rapaz, sabe. Aí o Márcio falava, sabe, que foi um movimento danado, rapaz, em torno do barraco dele ali, sabe, onde ele estava, sabe, assim, sabe, ele achava que era ação dos jacarés comendo peixe, rapaz, então ele chegou, veja que as águas me parece estavam baixas ali, tá certo, e quando as águas baixam, tá certo, os peixes ficam ali, sabe, sem espaço, muito espaço, ficam ali aglomerados, tá certo, e os jacarés deitam e rolam, rapaz, e peixes de jacarés cumprem a lei de Darwin, sabe, a lei de guerra na selva, tá certo. A boca, rapaz, a boca e o cu. E eu falava que o Obama, rapaz, ele, a Michelle, as filhas dele, tá certo? São negros ali nos Estados Unidos, sabe? Negros ao lado de supremacistas, tá certo? Supremacistas brancos, sabe? E ele teme, rapaz, que se não respeitarem as leis, rapaz, sabe? Eles estão fodidos, tá certo? Eu tô com 24 minutos aqui, tá certo? Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de que eu falei o quê, hein? Eu não sei se eu chamo de soft power, tá certo? Para justamente falar dessa coisa. Eu disse que ia chamar de outra coisa, mas eu vou chamar de soft power só para encerrar esse vídeo, tá certo? E fica o material para trás, rapaz, sabe? Hoje eu ia pegar ali, ia querer falar, sabe, da nova doutrina de segurança do governo Trump, tá certo? Mas eu já resumi e disse que essa nova lei de segurança, rapaz, que nos afeta aqui no Brasil,
O Trump, rapaz, sendo um predador, rapaz, sabe, ele quer nos comer, rapaz, olha. O Trump quer nos comer, rapaz, sabe? Eu não falei em rabar, tá certo? Mas ele quer nos comer, rapaz, sabe? Quer a proteína, sabe, do corpo da gente, rapaz, esse filho da puta, olha. Égua do cara. Eu fico por aqui, rapaz, eu digo que meu nome é Ernesto, rapaz, caboclo falador, rapaz, olha. Quem fala muito dá bom dia cavalo, rapaz, bom dia.